Inicialmente, falar um pouco sobre o Concafé que rolou, talvez alguns de vocês não conhecem, né? O Concafé é o maior concurso de qualidade e sustentabilidade de café do Brasil, isso mesmo. E lá fomos vários, na verdade é um concurso até novo, né? A gente parar para pensar, mas de muita relevância. São 6 edições, começou em 2016, estamos em 2011. Nós já tivemos café lá premiados, né? Muito bem colocado, café com mais de 90 pontos, né? Eu tive o privilégio de participar lá nos 2 dias. No segundo dia, com o café já concorrendo, né? Com cafés concorrendo. E no primeiro dia, pessoal, eu tive a honra, né? Me deram a honra, eu e mais uma colega, de falar sobre o Concafé, contar a história do Concafé. Então a gente acabou transmitindo também esse evento, mas contamos a história de como surgiu o Concafé até essa 6ª edição. Imagina só, então a gente ficou bastante honrado, tivemos esse privilégio lá de poder contar essa história. Bom, o que mais? Sobre o Concafé também nós tivemos participação de produtores nossos, 2 produtores. Uma dessas produtoras nossas ficou com pontuação de 82,5, mas por que dessa nota? Porque acontece o seguinte, o café que nós fizemos é um café legal. Qual que foi o grande problema então, Marcel? Porque lá antes nesse concurso era qualidade num concurso e sustentabilidade no outro. Esse ano eles uniram. E aí não deu tempo da gente corrigir o que era necessário para a sustentabilidade. Mesmo assim, conseguimos aí uma pontuação muito legal. E aí também, pessoal, no Concafé tinha uma propriedade lá que foi eleita, né? A melhor propriedade sustentável do Cone Sul do Rondônia. E aí, fui agraciado também com isso aqui, ó. Talvez vocês não viram ainda, né? Da Assembleia Legislativa de Rondônia. O pessoal lá, pessoal, me deram então aí, ó. O pessoal da Assembleia Legislativa me deram, né? Que é isso aqui mesmo? Um voto de louvor, olha só. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia me deram um voto de louvor aí, né? Pelos trabalhos que nós temos feito, por contribuição na cafeicultura do Estado de Rondônia. Fiquei muito feliz, porque não fica, né? Fui graciado também com um broche que me deram lá, que diz que quem recebe o broche lá é quem tá no topo. Olha só que coisa legal. Primeira pergunta hoje que eu achei bastante importante, muito interessante, tá? Muito interessante mesmo, é a seguinte: o café, o clone R8 P50, no espaçamento 2,5, 2 por meio, né? Se pode dar bem. Bom, vamos lá então. Vamos lá, se o R8, que a gente chama de 0,8 em Rondônia, tá aí o P50, também conhecido como 66. Se eles dão certo no espaçamento 2 por meio. Cara, eu só aconselharia você fazer isso, se você já tiver um conhecimento, né, sobre cafeicultura um pouco mais avançado, saiu do básico, passou pro médio, tá no avançado. Por quê? Porque o seu cuidado é um pouco maior, tá? Porque quando você adensa demais pode ter problema, principalmente agora, cara. Agora a cochonilha, se não subiu, ela pode subir. Então você tem que fazer acompanhamento mais de perto, tá junto, fazer esse acompanhamento, você não ter esse tipo de problema. Quanto ao espaçamento 2,5, 2 por meio, com uma haste, qual foi a pergunta? Não tem tanto problema de você fazer esse fato. O fator não é do espaçamento em si. O problema é de você monitorar problema de praga, nem tanto doença, mas é praga. Então você conseguir e tiver alguém que faça um monitoramento melhor disso, tá? É muito legal. Quando a sua área for uma área grande, mais que 2 hectares, não é grande, né? Mais que 2 hectares, talvez já não seja a melhor estratégia. O clone R8, pessoal, como o R25, ou 08, ou 25, são clones que crescem bastante. Então, assim, ele é um robusta, né? Já de porte bem grande. E aí, o que acontece? Ele ocupa uma área bem legal. E aí, para ele entrar numa cochonilha e você não conseguir acompanhar, isso pode ser um problema muito, muito sério para a sua lavoura, tá bom? Porque se você não tiver ninguém para fazer esse acompanhamento, ou a sua área não tiver um bom monitoramento, aí você pode ter um sério problema com isso. A gente tem algumas áreas, por exemplo, que a gente não recomenda. Tem produtor nosso, por exemplo, agora, que está com problema já de cochonilha, que ele deu uma barrelada por troca de funcionário e ela subiu, que o espaçamento estava um pouco mais adensado. O fato de ser uma haste não tem problema nenhum. A questão toda é o monitoramento. Se você conseguir fazer um monitoramento legal, sem sombra de dúvida. Quanto ao clone P50, é um clone legal, tá? O clone R8 e o R20, o R8 e o R25, são 08 e o 25, são clones médios para tardios. Já o P50 ou 66, ele tem esses dois nomes, tá, pessoal? É um clone precoce, tá? O que acontece? Peneira baixa também, então
Ele é um clone, na verdade, que está saindo, já saiu basicamente da nossa proposta em Rondônia. Ele tem dado muito certo, muito legal. No Espírito Santo é um clone de porte baixo, é um clone com todas as características mais puxada para o conilon, tá? Só que ele tem um outro grande problema. Qual é, Marcelo? Ele é precoce? Não, não é que se fala dele ser precoce, e sim, ele tem uma alta suscetibilidade à ação de ferrugem. Então o pessoal do Espírito Santo que sempre tem problema com ferrugem, o P50, também conhecido como 66, ele é muito suscetível à ferrugem. Então, além dele ser precoce, tem que acompanhar isso, ele tem esse problema também de ferrugem. Vamos lá, tem mais pergunta por aqui. Posso trocar, tá? O Premier Plus por Aprauch? Bom, o Premier Plus, eles são dois princípios ativos, né? Que é o tubeconazol e istuberulina. Também não é diferente o fato ali do o Premier, o Aprauch. Também, tubeconazol e istuberulina. Não tem problema. Só que o que me chamou a atenção nessa pergunta é o seguinte. Posso substituir o Premier Plus pelo Aprauch para combater a doença fúngica FOMA? Pessoal, eu sei que a gente tem gente aqui que é do café arábico e também tem pessoas do café conilon. Qual que é a grande sacada disso aqui? Porque no café conilon não é comum ter problema de FOMA. Coloca isso na sua cabeça, meu jovem gafanhoto. Não é comum. Marcel, como assim? Para você ter ocorrência de FOMA, geralmente no café conilon é mais comum isso ocorrer lá dentro de um viveiro. Porque alta umidade, alta concentração de plantas, tá bom? Aí sim você pode ter um problema mais ligado ao FOMA para o café conilon. Quando a gente vem para o café arábica, aí sim é legal, são produtos também que controlam. Marcel, mas não controlaria esse produto no café conilon? Controlaria sim, meu jovem gafanhoto. O problema é que a gente vê pessoas falando que o café conilon está com problema de FOMA e não é FOMA, pessoal. No café conilon não é. Geralmente o pessoal confunde no café conilon FOMA com seca do ponteiro. Aí é diferente, tá? Aí é diferente. Seca do ponteiro é diferente do FOMA. O FOMA ele é muito tradicional no arábica. São produtos maravilhosos, tanto o Aprauch quanto o Priori Extra. São produtos maravilhosos. Inclusive controla até outros problemas, cercósporas, tem outros problemas fúngicos que também controla que não vem ao caso, tá bom? Mas quando você pensar em café conilon, tá? Onde é que isso pode ocorrer? Em altas altitudes, vamos falar para o pessoal do Espírito Santo, tá lá em Domingos Martins, tá lá em Pedra Azul, tá lá em Venda Nova do Imigrante, lá em Santa Teresa, em áreas lá com altitude, mal pode falar aí acima de 800 metros, com alta umidade, aí você pode ter esse tipo de problema, mas geralmente não é. Geralmente esse problema está relacionado à seca de ponteiro, aí é distúrbio fisiológico, tá? Aí é deficiência nutricional, aí é deficiência hídrica, e aí ela começa a debilitar essa planta, começa a abrir portas de entrada para problemas, e aí ocorre isso, tá bom, pessoal? Então, se for quanto a usar o produto, pode ficar tranquilo. Após plantar o café, quanto tempo depois eu posso começar a fazer a adubação? Bom, o café é o seguinte, depois você tirou ele do ambiente dele ali, passou por um estágio que pouca gente deixa isso passar, tá? Que é o estágio de aclimatização, e você levou ele para a lavoura. Levou lá, plantou, quando ele começar a emitir, pessoal, na parte superior ali, aqueles primeiros brotos iniciais, que a planta demonstra que ela já saiu daquela área, seja da sacola, tá? Seja do dentro do tubete, que já começou a expandir a sua sistema radicular, aí sim tá na hora de você começar a fazer sua nutrição. Tem clones que isso inicia com 30 dias, tem clones que isso inicia com 45 dias, até 45 dias. Então, o que você vai ter que avaliar qual é o desenvolvimento desse seu clone. Quando você vê que ele geralmente já liberou quase tudo isso, aí sim você vai começar a fazer sua adubação. Por que não antes? Porque essa adubação que você vai fazer basicamente é uma adubação de cobertura, nitrogênio, potássio, em alguns casos boro, zinco e tal. Então assim, você não vai fazer isso antes, porque se você fizer, você vai prejudicar o sistema radicular, que essa planta ainda não está totalmente ambientada naquele lugar, beleza? Então, fez o plantio do café, o transplante da muda para o solo de 30 a 45 dias. Mais uma dúvida aqui sobre boro. Qual que é essa dúvida sobre boro? Bom, ele falou na pergunta que ele fez uma análise de solo, nessa análise deu 0,34
miligramas de boro para um café colonilon. O que ele tem que fazer? Bom, o ideal, pessoal, para você trabalhar com boro é acima de 0,9. Eu gosto muito acima de 1, tá? Para te dar uma margem de conforto, acima de 1 miligramas. Acima de 1, Marcelo, o que é isso? Vai na sua análise de solo e olha lá, ele vai estar em miligramas. Acima de 1 ou acima de 0,9 é uma quantidade bastante legal, beleza? Bom, e aí, como é que você tem que fazer? Você tem que avaliar qual vai ser a sua fonte de boro que você vai fazer, seja foliar, seja via solo, e se é via solo, qual você vai utilizar. Marcelo, você indica foliar? Quem me conhece, cara, sabe que dificilmente eu vou ficar recomendando adubação foliar. Você sair da dependência, por quê? Porque aqui nós ensinamos o que para você, meu jovem gafanhoto? Que aprende não depende. Então, se você continuar fazendo sempre adubação foliar, você vai criar um alto nível de dependência, não vai estruturar o seu solo com capacidade suficiente de fazer a sustentabilidade, se sustentar. O que a gente ensina dentro do treinamento grão de ouro, inclusive? Que vai chegar um determinado tempo que você vai adubar menos e produzir mais. Por quê? Você começou a fazer caixa, começou a melhorar a qualidade lá de dentro do seu sistema radicular das suas plantas, a parte do solo, da estruturação desse seu solo. Isso aí você já está em mente. Então o que você tem que fazer? Elevar isso nessa quantidade para você poder chegar a 0,9 no mínimo e acima de 1, uma quantidade muito legal para você poder fazer um bom desenvolvimento para essa planta. E se está 0,34, está pelo menos 30% da necessidade dessa planta. Entenda, mesmo sendo micronutriente, a necessidade é constante. Passou um pouco dessa necessidade que não deveria faltar, que é na parte de florada, então não adianta nada. Sempre falo isso para vocês aqui, meu jovem gafanhoto. Não adianta você ter uma florada bonita, abriu aquele monte de flores lá, e aí? Não tem nutriente para fazer pegamento. Adiantou alguma coisa? E aí ela começa a fazer o quê? Florada após florada. E aí vai pegando o que dá, começa a aparecer o quê? Rosetas banguela, o cara começa a culpa cochonilha, culpa clima, culpa água, culpa funcionário, culpa todo mundo. Mas o que acontece? Você não fez o que deveria fazer, que é a parte, talvez, uma das principais, que é a nutrição das suas plantas. Outra pergunta muito importante, essa daqui, vai até de encontro com o que eu acabei de falar. Quero fazer foliar todo mês, mas o meu patrão com medo de travar a parte superior da planta. Como contornar isso? Bom, cara, é justamente isso. Eu concordo com o seu patrão. Primeiro, adubação foliar seguida, trava a planta. Primeiro ponto, trava a planta. Segundo ponto, você cria dependência, tá? Você não vai conseguir desgrudar do quem é de loja, pelo amor de Deus, eu não tô falando mal de você, pelo amor de Deus, meu jovem gafanhoto. Não é, mas assim, o que dá mais lucro na nutrição da planta? Quando você vai fazer nutrição, é adubo foliar. A maior margem de lucro está dentro da adubação foliar. Não é que é ruim, meu queridinho. As doses estão baixas e você não vai conseguir desgrudar nunca disso. Toda vez você tem que ficar utilizando a adubação foliar. É legal a determinado ponto. É legal você fazer, corrigiu aquele momento, depois você pula. Não tô falando mal não, pelo amor de Deus, vai me entender assim não. Mas vamos lá. O que você tem que fazer via solo? Faz via solo, quer tentar fazer uma complementação, vai lá via foliar. Porque você não tem como você aumentar a nutrição via foliar. Por quê? Porque a planta não tem capacidade de absorver aquela quantidade que seria necessário. Eu vejo gente falando, vamos fazer adubação foliar de NPK, você tá ficando doido. Como? Não tem como isso, não justifica a adubação foliar via NPK. Por quê? Nitrogênio. Cara, se uma planta vai precisar de 200 gramas, por exemplo, de nitrogênio via solo. Como é que você vai fazer 200 gramas via foliar na planta no ano? Não tem como. Não tem como, meu pequeno gafanhoto. Então o que acontece? O ideal é isso mesmo, você pode fazer algumas suplementações pontuais, tá, do adubo foliar. Porque se você aumentar demais a dose e ficar aplicando demais, você trava também a planta. Aí tem a questão do clima, é muito quente, ou às vezes está chovendo, você faz a aplicação, chove e lava, tem isso também, você não vai ter tanto esse problema no solo. Mas no solo também tem problema de lixiviar. Tem esse problema de lixiviação, só que a partir do momento que você começa a aumentar e estruturar esse seu solo, aumentou o nível, não sei qual que é o nível de argila do seu solo, né, meu pequeno gafanhoto? Cada um tem, gente do Brasil inteiro aqui, né? Bom, vamos lá. Imaginando que você tem um percentual de argila X lá, se a sua argila também for muito baixa, não tem problema. Você aumenta com matéria orgânica, estrutura esse seu solo, vai ter maior retenção, vai ter maior CTC, você perde menos nutriente. É aquilo que eu falo, com o passar do tempo você aduba menos e produz mais. Entendeu? Essa é a sacada, essa é a jogada. Então,
Aquele que fez a pergunta para mim, eu concordo com o seu patrão, é melhor fazer menos aplicações foliares, a adubação tá cara, a adubação foliar também, você vai olhar os níveis nutricionais são muito baixos dentro da adubação foliar, porque não pode aumentar demais, se você aumentar demais da fitotoxidez na planta, você trava o aquecimento da planta, então assim, outra coisa, são poucos os nutrientes que a planta tem uma maior absorção via foliar, que quase todos a maior sistema de absorção é via solo, tá bom? É via solo. O pessoal pergunta o seguinte, por que o conilon, porque o café conilon está brotando com folhas tortas e rasgadas? Esse ano tá tenso. Cara, possivelmente deficiência de cobre. Se não for cobre, pode, se tiver meia torta assim para baixo a folha, se ele estiver fazendo esse sentido, meia encarquilhada para baixo, possivelmente deficiência de cobre. Se a brotação tiver meia feia também, não tanto encarquilhada para baixo, pode ser deficiência de boro. Cara, já faz urgente uma análise de solo, principalmente uma análise de micronutrientes para verificar isso. Cara, você consegue corrigir isso rapidinho. Se você já vem fazendo uma aplicação, controle fitossanitário com produto à base de cobre, possivelmente você não teria esse problema, se for cobre, tá? Por quê? Por isso que a gente geralmente recomenda, controle fitossanitário, a pessoa começa a fazer preventivo com produto de contato, oxalato de cobre, da Conil, Mancozeb, cara, tem um monte. Depois sim você entra pro sistêmico, porque senão você acaba criando resistência para sua doença aí que pode estar na sua área. Quais os clones de conilon no mercado aqui do Espírito Santo? Tem materiais muito bons no Espírito Santo, tá? Materiais já consagrados aí, que são materiais agora, principalmente que estão aí junto com os cafés de Rondônia, mais arrobustados agora, né? Buscando mais essa característica para ter uma produtividade um pouco melhor. Então o que acontece? Nós temos aí materiais aí como o MP3, tem um tradicional LB1, temos aí o Pirata, temos já um tradicional que tem gente que gosta, gente que não gosta, tem o 02, então tem materiais aí que você consegue trabalhar muito bem. Se você pensar no material aí um pouco mais tardio, 143, 153, que são materiais também que tem uma resposta bastante legal. E o pessoal aí do Espírito Santo estão lançando aí também alguns outros materiais mais arrobustados, né, para aumentar mais a produtividade de vocês no Espírito Santo. E aí não tem como a gente falar que os nossos materiais aqui de Rondônia estão entrando com tudo aí também no estado do Espírito Santo. Primeira pergunta, qual a melhor época para adubação de enchimento de grãos? Vamos entender que a planta ela necessita, cada fase de uma necessidade específica. Nós estamos agora na necessidade de quê? Quando a gente pensa em enchimento de grão, vamos tentar imaginar a seguinte forma. A planta ela não para de crescer. Então se você pensar em fazer só enchimento de grão, você está deixando de fazer que a planta também cresça. Tá vendo aquela planta lá em cima lá? Ó? Bom, o que acontece? Mesmo que você esteja adubando aquela planta para essas folhas que estão lá em cima lá, ó, você também está adubando para o perfil que está saindo mais novo. O que você quer dizer com isso, Marcelo? O enchimento de grão é muito importante. Só que se você pensar só no enchimento de grãos, tá? Você deixa adubar para quê? Para a copa futura. E se você não fizer a adubação sequencial, cronológica, o seu plano nutricional, você vai pensar em fazer adubação só numa fase, pensando em encher, né, o grão das suas plantas, e vai esquecer que, por exemplo, você está fazendo copa de agora para 2023 e não para 2022. Quando a gente pensa em enchimento de grão, aí tem um outro grande detalhe. A gente tem que pensar o seguinte, a gente trabalha com um clone super precoce, precoce, médio, tardio, super tardios. Então assim, há uma variação muito grande. Então não tem como também você pensar que só vou fazer agora aplicação para enchimento de grão. É um grande pecado. Por quê? Você está deixando de fazer nutrição para geração de copa futura. E aí você prejudica safra atual e safra futura. Outro grande detalhe, quando você pensa só nisso, você desestrutura a sua planta. De que sentido? Você mexe com a relação. Que tipo de relação, Marcelo? Relação, por exemplo, cálcio e potássio. Por quê? O potássio ele está extremamente ligado a enchimento de grão. Ele que vai dar peso, vai dar resistência maior, ele que vai dar, nesse enchimento de grão, um corpo maior para esse grão que você tem lá. De repente está pensando em uma peneira maior. Então, se não fizer isso, bom, passando por essa fase, vamos imaginar então que você chegou na fase de enchimento. Para a maioria dos precoces, inicia-se
pensando em enchimento de grão, inicia-se agora, novembro. Por quê? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. No mês de março você começa a colher. Então, geralmente, pessoal, isso aqui não é nada científico, tá bom? Quando você vai pensar em enchimento de grão para quem vai colher em fevereiro, então começa em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, vai colher em abril. Quem tá com médio para tardio, já vai enchimento de grão, já vai começar então em janeiro. Você começa a entender, não sei se você conseguiu entender o que eu tô falando, que dificilmente você tem um único clone. Dificilmente você tem um único clone que ele é totalmente precoce, totalmente tardio, totalmente super precoce, médio. Então, o que acontece? Você tem que ir fazendo as dosagens ao longo do tempo. Porque quando você chegar, por exemplo, no mês de fevereiro, para o precoce, já parou. Porque você vai colher ele em março. Só que para o médio, para o tardio, ele não terminou de encher ainda. Você está conseguindo entender, meu jovem gafanhoto, o que eu quero dizer para você? Então, se alguém falar para você que você tem que fazer enchimento de grão, por exemplo, de novembro a março, novembro a fevereiro, ele teoricamente estaria certo, mas não absolutamente certo. Por quê? Porque eu vejo muita gente parar de fazer adubação no mês de março, porque ele fala, não, agora já encerrou, porque eu vou começar a colher. Colher o quê? O precoce, mas o tardio, o super tardio dele, ele vai começar a colher lá no mês de maio. Então ele teria mais 2 ou até 3 meses para frente de nutrição que ele deixa de dar enchimento. E aí, na hora que você joga para fazer rendimento, isso dentro do secador, o rendimento cai. Justamente porque ele pecou nesse sentido. Entenda, a gente sempre fala para vocês aqui, meu pequeno gafanhoto. Imagina que sua lavoura é um time de futebol. Onde você não pode comparar zagueiro com atacante, não pode comparar meio de campo com goleiro. Então o treinamento é diferente, a nutrição também tem que ser diferente. Isso não diferencia quem está lá no catuaí amarelo, catuaí vermelho, tá? Não muda, tá? O ará não muda, você tem que entender, não tem como você querer nutrir tudo igual, não tem como, beleza? Olha aqui que pergunta legal. Aqui tá chovendo pouco, em torno de 1 vez por semana. Devo continuar irrigando? Depende. Não tem jeito. Não é porque tá chovendo 1 vez por semana quer dizer que é pouco. A pergunta é: quantos milímetros está chovendo por vez 1 vez por semana? Essa é a chave da questão. Quem aprende? Não depende. Por quê? Se choveu 100 milímetros, sua caixa do solo preencheu. De repente, com esses 100 milímetros que choveu, Marcelo, parece ser muito. Você acha que parece ser muito? Semana passada, onde eu moro, choveu 120. Tá? Por quê? Porque, de repente, com 1 semana chovendo, dependendo do volume da chuva, não há necessidade de você fazer a irrigação do seu solo. Agora vem outra grande... Aí sim, Marcelo, eu estou monitorando a minha irrigação. Coloquei um pluviômetrozinho lá e tenho verificado quanto tem chovido. Choveu pouco. Bom, pouco quanto? Choveu lá, a quantidade de 10, 12 milímetros. A minha planta ao longo desse tempo precisar de mais. Aí sim, não para de irrigar. Esse é o momento, pessoal, de agora até o mês de março. É o momento que a planta mais cresce, que ela vai precisar de água, principalmente quem tem sistema de irrigação. Então não pare. Não pare, siga o turno de rega recomendado, verifique a quantidade de água que tá chovendo, coloca um pluviômetro aí, tenta acessar lá o site do IMET, pega uma referência regional, mas se você for lá na casa dessa agropecuária e procurar comprar, alguns geralmente até dão, tá? Um pluviômetrozinho, coloca lá na sua lavoura. Toda vez que você for lá, no dia que chover, você vai lá e verifica. Por quê? Às vezes chove na sua casa, não chove na sua casa, chove na lavoura. Às vezes chove na lavoura e não chove na sua casa. Vai lá e verifica quanto choveu 2, 10, 15 milímetros, desconta daquilo que você ia fazer irrigação e dá a sequência então, beleza? Mas continua irrigando. Olha essa pergunta aqui, fiz um plantio agora, posso fazer Premier Plus nas mudas recém-plantado? Pode. O Premier Plus, pessoal, eu preferiria não Premier Plus, tá? Preferiria um Cercobin. Porque Cercobin, ele é a base de tiofanato metílico. É um produto muito bom para inibir a entrada, o acesso de fusariose. Então, você pegou a planta, o que é muito legal? Você fazer uma cauda, mergulha essas mudas lá dentro de uma cauda com um Cercobin, retira ela e vai fazer o plantio. Deixa escorrer e faz o plantio. Ele previne a entrada de fusariose. Não tem, quer fazer o Premier Plus? Faça, é uma boa alternativa também para você prevenir a entrada. Mas tá, o Premier Plus ele vai prevenir principalmente problemas relacionados à parte foliar, não parte radicular.
for parte radicular, seria legal você trabalhar com tiofanato metílico. Falei o nome do produto aqui, mas tiofanato metílico. Vamos lá. Uma pergunta aqui. A seca do ponteiro se espalha pela rua no sentido de declive. Bom, destino de declive, seca do ponteiro. Cara, aí tem que verificar. Por quê? Se tá nesse sentido, a idade dessa planta, porque geralmente o que dá, do jeito que você está me falando, pode ser problema ligado à fusariose, tá? Aí tem que ver, vamos supor que seja de 3 hastes. Você está secando uma haste primeiro, essa planta está passando por um processo de murcha. Ela murcha primeiro, começa a entrar no amarelecimento, depois começa a secar. Se seca uma haste dessa primeiro, verifica na base, dá uma mexida na base ali, mexe na pé da raiz da planta, verifica se não está descamando. É um outro sinal também, tá? De fusariose. E aí, assim, o que a gente tem visto muito, que infelizmente plantas muito novas têm iniciado com esse problema. E aí é um problema muito sério, que às vezes tem que ver de onde vem essas mudas. Não estou falando que o viveiro tem problema, mas é bom você avaliar muito bem isso também. Já fiz a Actara, a cochonilha não subiu. Devo fazer uma segunda aplicação para prevenir? Cara, é o seguinte, cochonilha da roseta, outra que é a broca da haste, é o time. Você tem que ter o tempo certo de fazer a aplicação. Cara, se você fez o Actara, não subiu, respeite os 3 meses. Como assim, Marcel? 90 dias. Você fez o Actara, fez lá o verdadeiro, não importa qual dos dois. Fez, ela não subiu ainda, espera os 3 meses, 90 dias fazer a segunda aplicação. Marcel, ela subiu antes, eu faço? Não faça. A tecnologia dela foi para respeitar os 90 dias entre uma aplicação e outra. Se você fizer antes, você vai prejudicar a molécula, vai quebrar a resistência dessa molécula e o produto vai deixar de ser eficiente. Durante esses 90 dias é o tempo que ela vai agir no interior da planta, vai percorrer via xilema. Marcel, ela subiu, eu faço o que agora? Vamos utilizar um biológico, um bacillus, uma Beauveria, tá? Ah, Marcel, eu não gosto de biológico. Vamos trabalhar então com o quê? Com um produto, um clorpirofos, contrato em ingestão. Você vai direto nela, aumenta o volume de calda. Não siga o que alguns falam aí, 400 litros por hectare. Isso aí não dá nem para tomar uma pinga. Não, aumenta o volume, sai de 400, vai para 800, por quê? Para você molhar mesmo, para poder chegar no interior. E aí tem que ser com uma bomba automizada, né? Com uma automação, para poder jogar dentro e chegar lá dentro do interior da planta mesmo. Tá bom? Não faça a segunda aplicação. Quer fazer foliar? Faça foliar, entra com clorpirofos, mas respeite então os 90 dias do Actara. Espera 90 dias, você faz, que geralmente vai cair lá pelo final agora de outubro, né? Ou se não aí, meados de novembro, vai depender do que? Do time, de quando você fez a primeira aplicação. Não tem data não, tá pessoal? Esse time é assim. Chegou a época legal, você faz. Que época legal? A época que você terminou de colher, a época que você viu que ela desceu. Terminou de colher, tá descendo, ela desceu, você vai e faz, espera 90 dias. Isso pode ser que? Isso pode ser em março, pode ser em abril, pode ser em abril. Agora o que a gente vê muita gente falando é o seguinte, você vai fazer isso no mês de julho e depois você vai fazer no mês de outubro. Isso não existe não. Não existe isso. Outra coisa, você vai fazer no mês de julho, você vai fazer Actara, e lá no mês de outubro, novembro, você vai fazer verdadeiro. Também não existe, é a mesma molécula, tá? Então, isso aí não convém também. Fiz uma recepa na minha lavoura, numa altura de 50 centímetros. Devo entrar com adubação? Ô, Jonathan, deve sim, tá? Segue a sua adubação, não deixe de fazer adubação, para que você induzir ela sair uma brotação nova, né? Maturação desigual no mesmo clone. O que fazer para evitar isso? Tem clones que tem esse problema, tá bom? A gente tem clone, por exemplo, P50, já falamos aqui, tem uma maturação bastante uniforme. Tem outros clones que tem esse certo problema. O outro grande problema disso é o seguinte, é que alguma dessas floradas pegou e a outra não. E aí você corre esse grande problema também. Tem clones, é bom você verificar qual clone é esse, se ele tem a maturação igual, mais uniforme. Porque tem uns que não tem jeito, são altamente produtivos e tal, mas tem esse problema de maturação. E aí, o que pode agravar é justamente isso, tá? Você não ter pegado bem, né, esses frutos naquela parte florada. A gente viu que esse ano a florada começou muito cedo. A maioria das pessoas estava colhendo
e aí já tinha flores já, e algumas pegaram, outras não, e aí não tem jeito, vai vir desigual mesmo. Eu tô com várias lavouras desse jeito, que a gente acompanha aí pelo Brasil, e tomo lavouras no Espírito Santo, na Bahia, lavouras no Acre, lavouras em Rondônia, que tá desse jeito, porque ocorreu esse fato. Gente colhendo ainda, e aí, e dando florada. Vamos lá falar sobre o mercado do café. Tem gente aí, cara, que se abraça na sua cooperativa do coração. Sai dessa vida, cara. Sai dessa vida. Ó, a minha opinião particular, tá? A minha opinião particular. Então, se você não concordar, eu te entendo perfeitamente, tá bom? Eu vou falar o que eu penso. Então, você pode discordar. Continuaremos amigos do mesmo jeito, tá bom? Eu quero falar sobre o produtor. Aqui tá com problema de café, sabe? Vou falar sobre ele, o que a gente pensa também. Vamos lá. Então, se você tem lá a sua cooperativa do coração, seja ela qual for, cuidado com isso. Cuidado. Nem sempre essa sua cooperativa do coração, nem sempre esse comprador seu do coração de café, e nem sempre aquele atravessador quer te ajudar. Cuidado com isso. O que eles estão fazendo, pessoal? Eles estão tentando induzir o café para baixo. Sério isso, sério. Porque eles querem comprar o seu café mais barato, meu pequeno gafanhoto. Pra vocês terem uma ideia, se isso, igual eles fizeram, que fecharam a compra por uma semana, 5 dias para não comprar, já tendenciando a vocês entrarem em desespero, como alguns entraram em desespero. Mas calma, meu pequeno, calma. Não tem café no mercado. Olha que puta sacanagem estão fazendo agora. Estão querendo importar café pro Brasil. Olha só o que eles estão querendo fazer com você. Isso mesmo que eu acabei de falar. Estão abrindo importação de café no Brasil. Por quê? Porque não tem café, cara. E os caras não querem valorizar o seu café não daqui de dentro, não. Tá dentro da cooperativa que você quer vender. Olha, eu tenho pessoas que eu conheço, que tem 25 mil sacas de café com nilon para vender. Por quê? Porque eles sabem que o café vai subir. Eu tenho pessoas que eu conheço e tem 8 mil sacas de café para vender, porque sabe que o café vai subir. Bom, eu não sei se vocês acompanham a Sincal, que é a associação, o sindicato lá dos cafeicultores. A gente sempre, você não acompanha, procure acompanhar, tá? A tendência é muito boa, pessoal. A tendência é muito boa. O café já veio ruim ano passado, por várias coisas. Vem com problema esse ano e terá problemas no ano que vem. Tem pessoas que falam, mas tem um café lá da Tailândia, da Indonésia. Cara, esquece isso, não tem café o suficiente para isso tudo. Então, a tendência é subir. Bom, o que pode acontecer até lá? E aí eu gero uma pergunta para ti, que você tem que saber se responder essa pergunta. Você tem o custo de produção do seu café? Você sabe até que ponto você está ganhando ou você está perdendo? Tem gente que eu conheço, por exemplo, que comercializou o café futuro a R$800. Por quê? Porque ele sabe que a esse valor ele vai conseguir ganhar. Ele não está esperando chegar a R$1.000. Porque a 800 ele sabe que já ganhou, então já conseguiu comercializar venda futura a 800. Mas você sabe quanto o custo de produção do seu café? Isso é a grande sacada. Se você não sabe, aí é problema. Mas bom, vamos lá. A previsão, a tendência, tudo, se ninguém barrelar daqui para lá, há uma previsão fortemente aí do café Arábica ultrapassar a barreira de R$1.500, beleza? Alguns falam até R$1.800, que não tem café. Essa história que tem café muito no mercado, isso é história, não tem café. Outra segunda situação, que é o café com nilon, passar do R$1.000, estão falando até em R$1.200. Não sei se vocês se recordam, alguns mais velhos aqui no nosso canal, eu vinha falando lá pelo mês de maio, abril, maio, falava bem assim, em setembro há uma previsão do café com nilon chegar a R$785. Em setembro, eu falava isso em abril, maio. O que aconteceu? Em julho, o café passou de 800. Em julho. O que os caras fizeram? Montaram lá e jogaram o preço do café para baixo. Por quê? Porque eles sabem, gente, que eles estão tentando comprar a preço futuro barato para eles depois venderem isso caro. Dá uma olhada em qualquer grupo desse, você faz parte de algum grupo de cafeicultura, você já não viu isso já, só falando que abriu importação para o café. Eles vão trazer café de fora, justamente para quê? Para gerar desespero em vocês. Então veja sua necessidade, quanto você precisa vender, o que dá para você sustentar. Não entre em desespero, não venda seu café todo, venda um pouco do seu café ou simplesmente faça como algumas pessoas que a gente conhece.
o meu café me gera renda, pelo meu custo de produção, tá? Eu vejo um preço muito legal a X valor. Só que aí você tem que ter esse custo de produção. Você tem que anotar quanto você está gastando. E outro grande detalhe muito importante: quanto era o adubo para você ter produzido essa safra e quanto você vai gastar de adubo agora se produzir a safra futura de 2022. Meu pequenininho gafanhoto, meu jovem gafanhoto, o jogo mudou. Você comprava saco de ureia quanto? A R$100? Quanto tá agora? 200? Isso tem que fazer essa conta. Quanto eu gastei ano passado de ureia, por exemplo? Ureia, vamos colocar um adubo simples. De ureia ano passado para fazer essa saca de café desse ano. Quanto eu gastei de cloreto? Quanto eu gastei daquele formulado? Tá, e de agora para frente, pro ano que vem, quanto eu vou gastar? Coloca isso na ponta da caneta e veja para a safra 2022 se você vai ganhar dinheiro. Se você achar que vai estar legal, beleza, vende. Porque senão, rapaz, você não vai sair nunca da mão desses caras. Nunca.